Bom, boa tarde a todos, aqui para mim é tarde, né? Boa tarde a todos, meu nome é Vinícius, sou cardiologista, tá? Tenho a especialização em ecocardiografia, em ergometria, tá? E tenho uma pós-graduação em medicina do esporte também, tá? O meu currículo está disponível no site da CONAS, no Instagram da CONAS, para quem tiver mais dúvidas ou quiser pesquisar, tá bom? Hoje nós vamos falar aqui de morte súbita em atletas, tá bom? É um tema muito frequente no dia a dia, que a gente vê principalmente em noticiários e que assusta a gente bastante, porque a gente pega pacientes que teoricamente são saudáveis, né, que passam por uma avaliação pré-participação de eventos esportivos, e a gente se depara com esse susto, com a surpresa de ter um ou outro atleta tendo uma morte súbita aí durante atividades físicas, ou às vezes em casa dormindo e etc. Então, hoje a gente vai focar basicamente nessa população de atletas, né, e atletas jovens, abaixo de 35 anos, tá? Porque acima dos 35 anos, quando se fala em morte súbita, a gente tem a principal causa, a doença coronariana, né, que é o infarto. Principal causa depois dos 35 anos de morte súbita, o infarto. No Brasil, depois vem a doença de Chagas e depois vem, logo em terceiro lugar, as outras insuficiências cardíacas, outras miocardiopatias, seja ela dilatada, seja ela por outras causas, enfim, tá bom? Só esse dado interessante, que após 35 anos o infarto como principal causa de morte depois dos 35 anos, com morte súbita, 25% dos casos, o infarto se manifesta como morte súbita. Então, às vezes a pessoa infarta, então um quarto das pessoas, um quarto dos infartos não chega nem a ir para o hospital, não chega nem a ter suporte, porque tem uma morte súbita e não consegue ter um socorro, tá bom? Então vamos começar, vamos falar então de morte súbita em atletas, atletas jovens, menos que 35 anos, tá? Pessoal, meu currículo. Então eu vou começar aqui com um vídeo, que é um vídeo famoso da época, né? Ali foi no final dos anos 2000, comecinho dos anos 2000, que foi esse vídeo do Serginho, jogador de São Caetano. Serginho é esse jogador, subitamente tem um mal súbito, e aí tem todo esse desespero, tá? Os jogadores chamam equipe médica, chamam a atenção, mas ele já, infelizmente, nesse momento já estava tendo uma parada cardiorrespiratória, tá? Então isso é muito comum, a gente vê frequentemente nos noticiários, isso que acontece, isso foi filmado. É importante esse vídeo por quê? Porque a partir disso, até essa época, não tinha uma legislação tão específica para uma participação de atletas em eventos esportivos de competição. Então, a partir dessa época, houve uma legislação específica e um empenho muito maior em fazer com que esses atletas passassem por uma avaliação completa e periódica para que isso não acontecesse mais, tá? E aqui, ó, eu peguei aqui alguns dados, algumas reportagens que eu peguei assim, joguei no Google, morte súbita, e você acha muitas, né? Tem muitas, olha só. Isso aqui, ó, jovem passa mal e morre durante corrida, atleta russa morre durante treinamento, atleta morre durante prova de maratona, 32 anos, mulher na academia, homem com 34 anos morre durante treinos e exercícios na academia, até um cabo do BOP, que tem aquele treino, exercício intenso e tem uma avaliação antes, também morreu durante uma instrução rural. Então aqui a gente tem, né, inúmeros exemplos. Olha só, posso colocar aqui bastante tempo, infelizmente, colocando bastante exemplo, né? Morte súbita de jogador durante treino. Então, é um tema que gera curiosidade e é um tema que a maioria dos médicos, principalmente os médicos recém-formados, não sabem muito bem como interpretar ou não sabem principalmente as causas, principalmente em atleta, né? O pessoal pergunta, familiar, o que aconteceu nessa população saudável e não sabe explicar. Então, olha só, tem bastante, né? Bastante caso. Então, vamos falar aqui, vamos começar. Primeiro, eu quero só deixar umas definições básicas, definir atleta, definir grupo esportista, né? O grupo esportista amador, né, são aqueles pacientes que que praticam atividades físicas de maneira regular, de moderada a alta intensidade, que podem competir de vez em quando ou não, mas não tem vínculo com o esporte. Então, se a pessoa pratica frequentemente esporte, uma atividade física, mas não tem um vínculo com o esporte do tipo vínculo empregatício ou depende financeiramente disso, ele é um esportista amador. Atleta, pelo contrário. Atleta, pelo contrário, já visa, além de ter uma prática intensa de exercício, ele tem um ganho financeiro com isso,
ou ele tem uma meta de competição. Então, isso é o chamado atleta, tá? Então, se você faz exercício regular, vai na academia 3, 4 vezes por semana e fica por isso mesmo, você é um esportista, tá bom? E aí a gente divide em categorias de atletas. Jovens atletas de 12 a 17 anos, atletas adultos de 18 a 35 e os masters acima de 35 anos. E agora vamos linkar as coisas, né? Quando a gente fala o que é morte súbita, é aquela morte que ocorre fora do ambiente hospitalar ou fora do ambiente de departamento de emergência, e aí o indivíduo é declarado morto na chegada do hospital. Pode ter ou não sintomas 1 hora antes da morte súbita, o que é muito comum às vezes. O paciente está treinando, está fazendo um exercício, ele vai sentindo mal aos poucos, ele sente uma fadiga, sente um mal-estar, uma sudorese, uma astenia, e aí alguns minutos depois, até 1 hora, ele pode ter esse mal-estar, e aí tem essa morte súbita, tá? Ou simplesmente não sentir nada, né? Pode ter pródromos mínimos, mas não sentir, simplesmente ter a morte súbita. Então é a morte súbita antes do momento hospitalar, tá bom? A prevalência de morte súbita é de 1 para 50 mil e 1 para 100 mil por ano em atletas jovens, mais ou menos. Em Masters, olha só como que já aumenta bastante, é 1 para 7 mil. Tá? Por quê? Quanto mais idade, mais idosa a população, maiores os fatores de risco, maiores as chances de ter a principal causa de morte súbita acima dos 35 anos, que é o infarto. Então, quanto mais idade, mais chance de você infartar, ou mais chance de você ter uma insuficiência cardíaca, e isso gerar uma morte súbita. Agora, nos atletas jovens, é raro, não é comum. Nos Estados Unidos é de 0,1 a 0,2% da população, né, 0,1 a 0,2% por ano, né, de atletas jovens que pode ter morte súbita. Então é bem raro, tá? Não é um evento comum, mas quando acontece gera um impacto e uma tensão muito grande de todo mundo, né? E aqui eu já falei aqui da principal causa acima dos 35 anos, né, assim, é a doença arterial coronariana. E abaixo dos 35 anos, nós temos que a principal causa no Brasil e no mundo é cardiopatia hipertrófica, tá? Eu vou explicar exatamente o que é. Além disso, nós temos displasia ritmogênica do VD, origem anômala de artérias coronárias, miocardite, doença valvar, pré-estação, doença do sistema de condução. Não foi colocado aqui, mas tem canalicopatias, taquicardia ventricular polimórfica, taquicardia catecolinérgica, isso tudo pode acontecer, tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma. Vamos mudar um pouquinho. E por que eu falo é importante esse tema? Porque muita gente, principalmente quando você forma, e você às vezes não quer fazer uma residência ou quer já trabalhar direto, você vai pegar situações em que vão te pedir um atestado para atividade física. Vai chegar, doutor, hoje eu estou passando por consulta aqui e eu quero um atestado de atividade física. E aí você vai ver que é um paciente jovem, às vezes não tem outras comorbidades. O que você faz? O que você precisa fazer antes disso? Então, esse é um dos motivos da aula, tá? Te preparar para esse momento que você vai se deparar bastante, tá? Então, por exemplo, se nós temos atletas jovens, vamos considerar atletas, né, de 18 a 35 anos, e, teoricamente, se for para lazer, avaliação, exame físico, eletro. Amador profissional, avaliação, exame físico, eletro, para todos, tá? Então, se você pegou um paciente jovem, não é porque tem essa história de morte súbita que você vai ficar pedindo exame. Para a maioria dos casos, a gente consegue, com avaliação física e um eletro, resolver e identificar pacientes com problemas, tá? E aí, acima dos 35, 59 anos, você já tem que avaliar os fatores de risco, história familiar, eventos prévios, para poder ver se você vai pedir uma avaliação de isquemia ou não. Aí seria avaliação de exame físico, eletro ou teste ergométrico, algum teste funcional, tá bom? Mas o foco da aula hoje é aos menores de 35 anos, então chegou, pediu avaliação, um teste de avaliação física, um atestado, é avaliação física, exame físico completo, ausculta, tá? Um exame físico bem pormenorizado e um eletrocardiograma, tá bom? Bem interpretado, já exclui grande parte, se não grande totalidade dos casos de alguma gravidade ou risco, tá bom? Então vamos falar da principal causa de mortalidade em morte súbita em atletas, que é a cardiopatia hipertrófica, que é a causa daquele vídeo que eu mostrei do YouTube do Serginho, do São Caetano, no começo da aula. Foi esse o motivo que levou ele a óbito, tá? Essa cardiopatia hipertrófica. O que é isso? Pelo próprio nome. É uma doença cardíaca, então miopatia, uma cardiomiopatia, com hipertrofia muscular. O coração tende a ter uma das partes do coração mais musculosa, ou se não todas as partes, mais musculoso que o normal. É como se ele tivesse feito academia demais e ficado extremamente hipertrófico, tá? Isso não é bom para o coração, tá bom? Isso não é legal.
Então, olha só como essa peça de anatomia aqui, olha só como está espessado a parede septal, a parede antroseptal, está bem espessado. E aqui você já vê uns focos pequenos de necrose, tá vendo? E isso que é o problema. Essa musculatura, ela não é uma musculatura normal, apesar de estar próximo de outros focos de musculatura normal, ela não é normal e ela gera problemas, tá bom? Então, ela é a causa mais comum de morte súbita em jovens, é uma doença genética, tem uma prevalência de 1 para 500, tem alguns trabalhos que falam até de 1 para 300, então ela não é tão rara como a gente imagina, né? Cerca de 0,2% da população tem cardiopatia hipertrófica, né? E essa hipertrofia ventricular esquerda gera um desarranjo miostário. Eles não, esses miócitos, eles não estão com uma anatomia e um arranjo legal. Eles são entremeados e tem estruturas que geram focos de pequenas isquemias dentro da própria musculatura, porque é uma musculatura tão hipertrófica que o sangue não consegue chegar tão bem, e os vasos são doentes, que gera pequenos focos de necrose. E isso é uma das causas da morte súbita, que gera focos de arritmia onde tem necrose, né? Além do que, essa hipertrofia pode obstruir a saída do sangue do coração, ela pode obstruir a saída para a aorta, o sangue não passa tão bem, a pessoa tem uma síncope, né, um desmaio, e aí tem uma morte súbita, tá bom? A mortalidade anual é de 1%, tá bom? Então, quem tem miocardiopatia hipertrófica tende a ter uma mortalidade de 1% ao ano, né? Então, olha só, esse aqui são as mutações possíveis da cardiopatia hipertrófica. Nós temos mais de 13 mutações, tá bom? Que justificam 13 mutações e estão se descobrindo mais ainda mutações, tá bom? Olha só como é o desarranjo dessa cardiomiopatia. Esse é o nosso miocárdio normal, né? Olha só, as fibras todas lineares, né? Com um arranjo organizado. Olha aqui como está todo desorganizado. Então, isso gera problemas. Isso é um vaso mostrando como os vasos da própria cardiomiopatia eles são doentes. E isso gera também esses focos de isquemia, de necrose e taquiarritmia, tá bom? Então, as manifestações clínicas. Se for uma miocardiopatia importante, ela vai gerar sintomas. Ou se for uma miocardiopatia hipertrófica do tipo obstrutiva, ela pode gerar sintomas. Como dispneia, dor torácica, fadiga, síncope ou já o primeiro sintoma, a morte súbita. Lembrando que a miocardiopatia hipertrófica, a principal fase de manifestação dela, a fenotipagem dela é a partir da pré-púbere para a adolescência, tá? Então, não é comum você ter miocardiopatia hipertrófica em crianças. A partir do momento que ele desenvolve a parte hormonal, isso tem explicações que isso desenvolve genes que estão adormecidos, e esses genes adormecidos por produção hormonal e influência genética fazem com que o músculo fique hipertrofiado. E aí, a partir disso, os adolescentes começam a ter as manifestações. Crianças, muito raro, tá bom? Então, nós temos várias causas, isso já é mais para cardiologista e ecocardiografista, mas a principal causa é a septal, é o septo, a divisão ventrículo direito, ventrículo esquerdo, hipertrofiado. Fica realmente um grande bife ali, hipertrofiado, causando isso, né? Então, além disso, nós temos a forma apical de Yamaguchi, que é só no ápice, médio ventricular, lateral e concêntrica, tá? Aqui são alguns exemplos. E aqui a gente classifica a miocardiopatia hipertrófica. A miocardiopatia hipertrófica se divide em não obstrutiva e obstrutiva. Como que eu vou saber? É só você pensar que a obstrução vai ser causada por a musculatura hipertrofiada fechando a via de saída do ventrículo esquerdo, ou seja, ela fecha a porta de saída do ventrículo. Qual que é a porta de saída? A região ali próxima da saída da aorta, né, da raiz aórtica. Então, às vezes faz uma contração e esse músculo fecha a saída do coração. Dependendo do nível de obstrução, de fechamento, né, de aproximação da musculatura do septo com o restante, isso pode gerar um gradiente de fluxo, né? Porque está obstruído. É como se você estivesse colocando o dedo na mangueira e faz aquele jato e volta, faz aquele jato e volta. Esse é o gradiente de obstrução. Então, a obstrução, quando gera um gradiente maior que 30 milímetros de mercúrio, e isso já é considerado uma cardiopatia hipertrófica do tipo obstrutiva. Obstrutiva latente é quando, ao repouso, ele não tem isso, mas a gente estimulando, ele possa ter. Que é quando, por exemplo, ele está no exercício, e aí ele aumenta esse gradiente, ou no próprio exame do ecocardiograma, a gente estimula fazendo manobra de valsalva. A gente faz a manobra de valsalva, aproxima as paredes do ventrículo, e aí pode gerar um gradiente. E aí a gente reclassifica como
obstrutiva, tá? Então, esses pacientes, por exemplo, em repouso não sente nada, mas quando faz esforço, ou quando está fazendo exercício, tem uma síncope e tem a morte súbita, né? E a não obstrutiva é que, independente disso, ainda fica menor que 30. Isso é um exame de ecocardiografia, a gente fazendo o gradiente aqui, ó, o Doppler contínuo, do fluxo aqui, do gradiente que está sendo gerado na via de saída do ventrículo esquerdo. Aqui, né, nós temos aqui um gradiente de 122 nesse exemplo, então é muito alto. Esse paciente deve estar sincopando uma vez atrás da outra, tá? O eletrocardiograma que chama atenção é isso. Você, ó, chegou um paciente para você, 19 aninhos, nunca teve nada, nunca sentiu nada, não se sabe que tem doença, quer participar da educação física da faculdade, da escola, participar do evento esportivo. Você fez o exame físico dele, pode ser que tenha escutado um sopro ali na região aórtica dessa obstrução, mas talvez exame físico inocente. Pediu um eletro, que é o protocolo que a gente aprendeu de avaliação de teste físico. Aí o eletro vem dessa forma. Isso daqui tá tipicamente um eletro muito clássico de uma hipertrofia ventricular esquerda importante, do tipo padrão strain, tá? Olha só como a amplitude das ondas precordiais são muito intensas. Nós temos inversão de onda T assimétrica, né, nas derivações precordiais, com discreto infra dessas derivações. Veja que a onda T ela é assimétrica e tem uma amplitude muito grande de onda R. Isso daqui é muito típico, pode ser de V2 a V6, tipicamente de V3 a V6, D1 a VL. E pode ter D2 acometido também. Então, esse bater o olho num eletro, vamos dizer assim, feio desse, abre o olho. Pode ser uma miocardiopatia hipertrófica. Opa, esse paciente não posso liberar enquanto eu não prosseguir com a investigação, que seria o ecocardiograma, tá bom? Então, o diagnóstico é o ecocardiograma. A gente faz aquela avaliação e mede a espessura das paredes, onde está espessado ou não. Fiz o eco, o paciente tem mais que 15 milímetros de espessura de uma das paredes, mais comum a septal, ou 13 milímetros, sem nenhuma outra causa, a gente já diagnostica como cardiopatia hipertrófica. E aí depois a gente faz os testes para ver se é obstrutiva ou não, tá bom? Então, olha só esse exemplo de um ecocardiograma. Olha só como o septo, aqui ele está espessado. Um septo extremamente espessado. Aqui a válvula mitral, quando ela abre, existe um termo que a gente usa, que é o movimento anterior, que é o MAS, né? É o movimento anterior sistólico da válvula mitral, que quando ela abre, ela encosta. Na hora que ela abre, ela encosta no septo e obstrui o fluxo. E aí isso gera gradiente ou gera sintomas, ou até a síncope, ou até a morte súbita. Tá bom? Olha só como a musculatura do septo aqui está espessada. E aqui é o vídeo, ó. Olha como esse miocárdio está bem espessado. E olha só o que eu falei, o movimento anterior sistólico da válvula mitral, do sua cúspide anterior, encostando na via de saída. Aqui o fluxo não passa. Ou se ele passa às custas de um gradiente muito alto. E é isso dá sintomas, tá bom? Aqui a gente já vê que o átrio esquerdo está aumentado por repercussão de pressão retrógrada, tá bom? Então isso vai causando repercussões. As variantes que a gente citou. E essa aqui é uma ressonância de uma miocardiopatia hipertrófica septal. Olha só o tamanho desse septo. A proporção desse septo para a musculatura contralateral. Essa é a musculatura contralateral e olha o septo. Muito importante, né? Então, a miocardiopatia hipertrófica septal. E aí, quanto mais hipertrófico, ou quanto mais número de fatores de risco que essa cardiopatia hipertrófica tem, maior o risco de morte súbita. Tem alguns fatores de risco, né? E os fatores de risco são esses aqui, ó. Fatores de risco para morte súbita. Então, você pegou um paciente, está atendendo, o paciente falou, tem miocardiopatia hipertrófica, e ele fala que já teve uma parada cardiorrespiratória por causa disso, ou seja, uma morte súbita abortada. Ele chegou até morte súbita, mas reanimaram ele. Abortou a morte súbita. Fez um Holter, então um ataque cardioventricular sustentado, espontâneo. Ele tem história na família de morte súbita com menos de 40 anos, de pacientes com menos de 40 anos. Já teve síncope, ou o septo dele, aquela musculatura maior que 30, esse paciente é alto risco para ter morte súbita pela doença dele, tá bom? E o que a gente faz? A gente tem que pôr e instalar um cardiodesfibrilador implantável, é um CDI. Esse dispositivo aqui, parecido com o marca-passo, mas ele tem uma função diferente. Pode ser um dispositivo combinado, marca-passo CDI, dependendo da situação, mas a maioria dos casos em cardiopatia hipertrófica é um CDI, que é um cardiodesfibrilador implantável.
Ou seja, é um desfibrilador que a gente usa para dar choque nessas situações de emergência, situações aí de SAMU, que a gente vê as cardiodesfibrilações, né? Ou as cardioversões utilizadas. Esse aqui é um cardiodesfibrilador implantável, ou seja, é igualzinho àquela máquina que a gente usa, só que nesse dispositivo. Ele com os cabos aqui, ele sente, a gente pode programar esse dispositivo e ele vai sentir quando esse coração está tendo uma taquiarritmia maligna. Por quê? Porque a principal causa de morte súbita, nesses casos, a pessoa faz um processo de obstrução ou de pequenas isquemias, e isso gera mecanismos de reentrada que faz com que o coração entre em taquicardia ventricular, uma arritmia maligna. Pode ser monomórfica ou polimórfica. Mas entrando em taquicardia ventricular, a chance dele ter uma síncope morte súbita é grande. Nesse caso, esse dispositivo vai sentir essa taquicardia ventricular, ele vai identificar, opa, tá tendo uma coisa errada aqui, eu vou ter que atuar agora. O que ele faz? Ele faz uma cardiodesfibrilação. Ele vai e reverte o ritmo de taquicardia ventricular para o ritmo sinusal novamente. A pessoa que usa esse dispositivo pode sentir nesse momento da taquicardia ventricular um mal-estar e logo em seguida sentir como se fosse um empurrão. Ela sente como se alguém empurrasse ela, um pequeno choque, tá? Então o paciente vai saber, ele fala, eu estou sentindo alguns choques aqui, deu alguns problemas, que eu senti um mal-estar, veio um choque. Esse dispositivo vai ter que ser interrogado e vamos ter que avaliar se esse paciente não está tendo taquicardia de repetição e para a gente ajustar aí o dispositivo ou entrar com medicação, tá bom? Aqui é só um exemplo de uma cardiopatia hipertrófica que a gente fez, o gradiente, e olha só quando a gente estimula com a Valsalva. No repouso, aparentemente ele não tinha um gradiente importante, mas a gente fez a Valsalva durante o exame, olha só como o gradiente aumenta. Esse paciente aqui, durante o esforço físico, ou durante alguma atividade do dia a dia que exija mais esforço, ele vai ter sintomas ou pode até sincopar. Então, olha só como o gradiente altera quando ele faz esforço ou Valsalva. E, tá bom, falei tudo isso, e o que a gente faz então para prevenir? Nós temos lá algumas estratégias, né? O principal nesses casos é a medicação. A primeira via de tratamento são os medicamentos. Quais são eles? Beta-bloqueadores, canais de cálcio ou a disopiramida, que é em último caso. Por que usa essas medicações? Para deixar o coração batendo mais devagar. Por quê? Porque eu consigo aumentar o tempo de diástole. Aquele coração que bate um pouco mais rápido, ele tem chance de ter uma obstrução da via de saída, mas ele tem uma chance maior de ter essa obstrução de via de saída, porque ele consegue diminuir o volume sistólico final por causa dessa taquicardia, e aí a chance de aumentar a obstrução ou ter esse gradiente é maior. Eu deixando o tempo de diástole mais tranquilo com essas medicações, a chance de eu obstruir a via de saída, ela fica menor, ou se obstruir num grau menor. E aí esses pacientes, eles costumam sentir melhora dos sintomas quando o tempo de diástole fica menor, tá bom? Perdão, o tempo de diástole fica maior, e aí o gradiente vai ficar menor, tá bom? Então eles ficam menos sintomáticos, se eu diminuir o risco. E aí, se for refratário, fiz medicação, estou fazendo, orientei, ele já com todas as associações de medicações que a gente tem, não melhora. Está sintomático, está tendo síncope de repetição, já tem o cardiodesfibrilador implantável, a gente vai ter que partir para procedimentos. Quais são os procedimentos? O primeiro, miectomia. Então, o cirurgião cardíaco vai lá no coração e corta, faz uma miectomia. Ele corta um pedaço desse bife que está hipertrofiado, tá? E aí ele tira, principalmente septal, ele tira a possibilidade, diminui a chance de fazer essa obstrução de fluxo. Então, essa é uma das situações. Agora, se o paciente é alto risco cirúrgico, ou uma cirurgia em que essa miectomia não está indicada, né, quando não é septal, ou quando tem uma dificuldade técnica importante, aí faz a alcoolização septal. Por cateterismo, vai lá na artéria septal, coloca álcool mesmo, coloca álcool, e aí a artéria septal tem pequenos infartos ali na região septal. Então, a gente vai e gera um infarto ali no septo. Aí essa musculatura que era intensa diminui porque infartou. E aí tende a melhorar, né? E o cardiodesfibrilador implantável que a gente já citou. Isso é um caso de miectomia, olha só. Foi lá e arrancou um pedaço do septo antes. Olha o gradiente. Quando fica com essas colorações múltiplas, é porque está com um gradiente muito importante, ou aliasing, que a gente chama. Então, o gradiente aqui está onde? Pós-miectomia, olha só como melhorou, né? Esse gradiente final da via de saída. Tá certo? Essa é a alcoolização septal, olha só. Com o catéter, jogou álcool nessa artéria, ela sumiu,
que gera o infarto, tá certo? Isso é só um fluxograma para quem tiver mais curiosidade, vai estar disponível aí, mas de como inicia o fluxograma de tratamento e como que a gente vai chegar nesse ponto final dos procedimentos, tá bom? E aí chega aquele ponto. Então tá, o paciente tem cardiopatia hipertrófica, ele pode fazer exercício? Muito difícil. Grau de recomendação 3, nível de evidência B. Então ele não pode fazer atividade física. Doutor, isso eu já peguei bastante, tá? Quando o paciente descobre, às vezes ele é um atleta, ele está correndo, ele está fazendo um futebol de fim de semana, e aí ele chega e descobre porque sentiu mal, fez um eco, ou teve uma síncope, e você fala, ó, você não pode fazer mais. É difícil, o paciente fica sentido, ele fica com mal-estar, ele não aceita, então tem que mostrar, tem que conversar direitinho, porque é uma situação, às vezes, complicada, quando você pega jovens atletas e quer fazer ele parar de fazer exercício, tá? Aí você fala, ó, tem alguns exercícios que você pode fazer, que são exercícios de baixa intensidade. Aí é o grupo 1A da classificação dos exercícios, que são exercícios aqui, ó. Golfe, né, sinuca, boliche, ou tiro ao alvo, né, esses exercícios que são de baixa intensidade. Alguns aceitam essa troca, mas a maioria fica sentido, tá? Então tem que ter um acompanhamento emocional importante também, tá bom? E aí uma coisa que é interessante é o seguinte, muitas das vezes a gente recebe paciente também porque o eletro deu alterado algumas características de sobrecarga, o eco veio com uma alteração de hipertrofia discreta, mas ele não configura ainda um quadro de cardiopatia hipertrófica. E aí chega para a gente avaliar, porque o paciente fez um exame e acha que está com sobrecarga, falaram que ele tinha, ele vem para o cardiologista. Aí tem que avaliar, porque é o seguinte, a gente tem duas situações que tem que ser diferenciadas. A cardiopatia hipertrófica que a gente falou, do coração de atleta. Não pense que o atleta não vai ter adaptações também da intensidade do exercício que ele faz, o coração dele tem que ter adaptações para aguentar todo esse exercício que ele faz. Então ele passa por modificações, ele pode ficar um pouquinho dilatado, ele pode ter hipertrofia discreta, mais difusa, ele pode ter um eletro de sobrecarga, né? Mas isso é por causa da atividade física, não por causa de uma doença. Então a gente tem que saber diferenciar isso muito bem, porque pode ser que também um atleta chegue com uma cardiopatia hipertrófica, né? O que vai diferenciar bastante é que essa hipertrofia do atleta ela é difusa, tem uma cavidade discreta, aumento discreto, tem uma função da diástole normal, tá? O eletro é discretamente alterado. Você coloca ele na esteira ou no ergospirometria, ele faz um baita de um resultado cardiometabólico, né, cardiopulmonar. E se você quiser, por último, fazer o teste, pede para ele ficar um mês sem fazer exercício, ou 6 semanas, que o coração dele volta às características normais, tá bom? Então a gente consegue diferenciar. A segunda doença que a gente vai falar, agora eu falei da principal, essa toma um pouquinho mais de tempo, porque ela é que vocês vão mais ver no dia a dia, vão te perguntar, vão chegar no pronto-socorro, às vezes paciente que está com dor no peito, que tem algum problema de cardiopatia hipertrófica, vocês vão já ter uma noção de como trabalhar, ou paciente pré-atividade física, ou querendo o atestado de atividade física, tá bom? Então, essa é a doença importante. Agora vamos para as doenças um pouquinho, agora em nível de raridade, nós vamos seguir, tá bom? Então, nós temos aqui a displasia ritmogênica do ventrículo direito. Olha que nome feio, né? Displasia é o quê? Má formação. Uma formação errada. A ritmogênica é o quê? Que essa má formação gera arritmia. E essa má formação gera arritmia no ventrículo direito. Então, o problema está no ventrículo direito. Olha só. Esse é o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, na ressonância, isso é uma ressonância magnética cardíaca, tá? Então, o ventrículo esquerdo bonitinho, né? Está trabalhando aqui na sua normalidade, o átrio esquerdo. Mas olha como o ventrículo direito está esquisito. Ele está dilatado, tá? Principalmente na parte basal dele, e ele tem uma infiltração gordurosa. Se você vê a densidade da musculatura, é esse mais escuro, uma densidade de musculatura. Aqui ele tem uma densidade de gordura, não é tão de músculo. Olha só como ele não bate. Aqui tem uma cinesia, ou seja, ele não está batendo. O ápex dele também não bate direito. Então, olha só como o sangue aqui ele fica um pouco represado. Então, aqui, qual que é a causa? Infiltração de gordura no ventrículo direito. A pessoa tem mutações em que o músculo é aquele músculo gorduroso. É pouco músculo e muita gordura. Então, em vez de ter músculo para bater, tem gordura batendo. E gordura batendo não funciona. A gordura não foi feita para contrair, né? Então é isso. Essa é uma doença importante porque aqui no Brasil é raro, tem alguns poucos casos, mas na Itália é a principal causa, diferente da cardiopatia hipertrófica. Então lá existe até uma triagem, né, do governo italiano
de triar todo mundo, jovem, atleta, para displasia ritmogênica do ventrículo direito. Tá? Lá é a principal causa. Então lá a mortalidade era tão alta, chegou a um ponto de chamar tanta atenção, que eles tiveram que fazer essas medidas públicas de fazer um screening na população e viu que essa é a principal causa. Por fatores genéticos, né, históricos, foi afunilando e essa foi a doença que mais tem lá, tá bom? Da parte de morte súbita em atletas. É 1 para cada 2.000, doença genética recessiva, 20% dos casos de morte súbita em atletas jovens. A cardiopatia hipertrófica já é 30%, 40%, tá bom? Os sintomas são inespecíficos, pode ir de uma palpitação assim, com dor torácica, arritmia, os sintomas cardiológicos de forma geral, tá? E aí eu vou ter a cinesia. O que é a cinesia? Quando o músculo não bate. Então eu tenho a cinesia, ou discinesia, bate errado, ou dilatação do VD, associada à dilatação da câmara, tá bom? Então esses são os critérios. E aí aqui nós temos uma das características que a gente pode ver no eletro, quando você faz aquela avaliação inicial pré-participação, que essa é a onda epsilon. Não tem em todos os eletros, não é comum. 15 a 20% dos eletros com displasia ritmogênica do VD, ou seja, é raro você ter displasia ritmogênica do VD. E ainda tem um eletro de todos esses, apenas 15 a 20% tem um eletro alterado, mais raro ainda, né? Então, mas pode ser que tenha, ó. O paciente chega que faz um eletro de V1 a V3, na precordial nós temos inversão de onda T. Opa, então ali nas derivações precordiais direitas já tem alguma coisa errada. E aí nós temos, vamos dizer assim, esse entalhe aqui no final da porção do QRS, que a gente chama de onda epsilon. Essa onda epsilon é muito típica de poder ser uma displasia ritmogênica do VD. Então, viu um elétron esquisito desse, com esse entalhe aqui no final, tem que pedir um eco. Tem que pedir uma avaliação mais detalhada antes de liberar para atividade física, tá? Então, essa é a ressonância que a gente viu. Os medicamentos, medicamentos para insuficiência cardíaca. Esse paciente, ele não melhora. Esse não tem medicação, igual na cardiopatia hipertrófica, a gente vai progredindo, tenta melhorar, deixa de repouso. Essa não, a tendência é ele ir piorando esse VD dele e ficar com uma insuficiência cardíaca à direita, né? Então, a parte direita vai ficar bem comprometida. Então, ele vai ficar com edemaciado, anasarca, né? Aquela turgência jugular importante, sintomas, aquela hepatomegalia, sintomas de disfunção à direita, tá bom? Ele vai piorando, você vai dando medicações para insuficiência cardíaca, como qualquer outra, até estabilizar os sintomas. Ele tem que ter um CDI, porque nesses focos de gordura tem arritmia, né? Então, todos têm indicação também desse cardiodesfibrilador implantável, e vai chegar um ponto que vai ter que trocar esse coração dele, né? O coração já não está batendo, não está funcionando, fez tudo, indicação de transplante. Aqui é a mesma coisa do outro, tá? Displasia ritmogênica VDI esporte, contraindicado. Apenas aqueles esportes do grupo 1A. Seria aqui bilhar, tiro ao alvo, né? Golfe. Então, não pode fazer nada que tenha uma atividade física maior que 6 metros, tá bom? Outra causa que a gente tem chama anomalia congênita de coronária, ou seja, as coronárias nascem erradas, elas nascem em pontos diferentes. A principal coronária, a principal variação que nós temos é a circunflexa. Lembra que nós temos 3 coronárias principais no coração: a descendente anterior, que sai do seio coronário esquerdo, né? Do ósseo coronário esquerda, a coronária direita e a circunflexa, né? Geralmente, a circunflexa e a descendente anterior saem do mesmo ósseo, e a direita sai de um outro ósseo, tá? Só que nesse caso, a mais comum é a CX, a circunflexa, que deveria sair do ósseo à esquerda, ela sai à direita. Ou ela sai da própria da coronária direita. Então ela sai tudo para a direita. E isso pode dar problemas, porque ela pode nascer acotovelada, com um ângulo muito agudo, pode ter espasmo, porque ela é uma artéria errada. Então, isso pode fazer obstruções agudas de fluxo e ele tem uma morte súbita, tá? Então, 12 a 33% das necrópsias em jovens atletas, até 1% da população em geral. Só que nesse caso, a diferencia um pouco é que o paciente tem muita dor no peito. Então, simula muito um infarto. Então, tem angina, tem dispneia, tá bom? Outra causa mais rara ainda é miocárdio não compactado. A gente tem que saber que o miocárdio não compactado, olha só nessa peça anatômica. O próprio nome diz, o miocárdio, o músculo do coração, não está compactado, ou seja, em vez de ele estar com as camadas deles assentadas, como se fossem cimentadas, faltou cimento. Então ele está frouxo, ele não acotovelou no outro. Olha só como fica cheio de lacunas aqui na musculatura. Ele é cheio de lacunas, ele é um miocárdio poroso.
Então, esse coração não vai conseguir bater de uma forma adequada. Isso já é uma doença congênita. Na formação do coração, esse coração vai ter problema, tá? Naquela fase de embriologia, certo? Aqui, deixa eu ver, acho que esse vídeo aqui não está funcionando. Mas olha só como o miocárdio ele é espesso, mas olha como está bem infiltrado, olha só. Ele é todo poroso. Então, essa é a miocardiopatia. A gente até fez, na época que a gente estava na residência, fez um artigo sobre cardiopatia não compactada, que a gente pegou numa paciente que chegou lá com bradicardia, que não era comum, né, mais comum taquicardia, mas chegou lá com bradicardia e precisou de marcar passo, tá bom? Então a gente fez essa publicação de arritmias aí, de cardiopatia não compactada, tá? Nesse caso, o tratamento é para insuficiência cardíaca, medicações para insuficiência cardíaca, CDI. Nesse caso, talvez vai ter que anticoagular, porque esses poros podem ter sangue represado e dar coágulo. A gente deixa, na maioria dos casos, esses pacientes anticoagulados, que eles podem fazer AVC. E também piorou, não melhorou nada, transplante cardíaco, tá certo? A mesma coisa, todos eles, não pode fazer atividade física. Esse paciente, depois no esforço, ele não vai aguentar e pode ter uma morte súbita, certo? E aquelas mesmas esportes que podem ser feitas, né? Outras doenças, agora de forma mais rápida, que a gente tem, que pode casar, e aí vai, lembra, né? Raridade por raridade agora. TV polimórfica catecolinérgica, ou seja, isso aqui é quando o paciente faz esforço, os estímulos catecolinérgicos, adrenalina, norepinefrina, dopamina, fazem com que o coração tenha uma taquicardia ventricular. Então, muita adrenalina, muito hormônio catecolinérgico gera uma taquicardia ventricular. A gente vê isso no teste ergométrico, uma taquicardia bifásica, né? Polimórfica bifásica. E aí, o tratamento é cortar o exercício e beta-bloqueador, tá? A síndrome de Brugada, que é uma alteração nos canais de sódio, esse paciente vai ter alteração de V1 a V3, e isso é um paciente que também vai ter que usar CDI e não pode fazer atividade física de forma alguma. Esses pacientes do Brugada geralmente tem morte súbita dormindo, diferentemente desses pacientes que fazem exercício, ele tem morte súbita dormindo. Então ele acorda já em morte, ele já acorda parado. A pessoa fala, ele foi dormir e não acordou. Ou no começo da manhã, tá bom? QT curto é quando o intervalo QT está menor que 300 milissegundos. Isso tem que ser investigado, que a maioria é congênita. Ou QT longo, que é quando o intervalo QT está maior que 500 milissegundos. Isso, a maioria dos casos, hoje são medicações em pacientes já com mais idade. Medicações como antiarrítmicos, como a mildarona, antibióticos, que são os macrolídeos. Tem uma imensa classe de medicações que pode dar esse QT longo, tá bom? Então, aqui nós temos a TV polimórfica catecolinérgica, que eu expliquei, que é essas variações, né, uma mutação de gene da renodina, tratamento beta-bloqueador. Olha só aqui no teste ergométrico como ele começou no ritmo sinusal bonitinho no começo, começou o exercício 1 minuto, já começou algumas extracístoles, pareadas, polimórficas, e aí 3 minutos, taquicardia polimórfica. Começou uma coisa feia aqui, ó. Parou o exercício, melhorou. Olha só como vai voltando aos pouquinhos. É interessante esse tipo de doença, né? Então, as mesmas orientações, contraindicado o exercício físico. E uma outra causa interessante que a gente tem, e vocês já devem ter ouvido escutar, algum fulano, quando era pequeno, teve um trauma, alguma coisa, e morreu por causa do trauma torácico. Isso pode acontecer. Teve até teve até, se eu não me engano, na década de 90, teve um caso de um atleta que teve um trauma e parou. No meio do jogo, ele teve uma parada cardiorrespiratória pós-trauma. E aí vai ver, isso tem uma explicação, tá? Chama commotio cordis. Tem esse nome diferente, que é o quê? Quando você vai dar um golpe abrupto no coração. Um trauma, isso em esportes é comum, principalmente esportes de impacto, né? Rugby, futebol americano, lutas em geral, né? Então você tem esse trauma no tórax e o paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Esse trauma, ele gera uma energia. O trauma mecânico, ele gera energia mecânica que transforma em elétrica, né? E aí, se pegar no período refratário do ventrículo, que é ali mais ou menos ali entre 15 milissegundos e 30 milissegundos antes da onda T, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, virar uma FV e parar. E o problema é que é o seguinte, quando é esse tipo de causa, é difícil reversão. Mesmo que você atenda na hora, ele teve esse trauma e teve uma fibração e parou, você pode fazer a reanimação na hora. Tem uma sobrevivência baixa. Então é uma causa grave. Olha só esse desenho aqui, ó.
tem descrito nos Estados Unidos isso, tomou uma bolada de beisebol, a bolinha pesada, aquela bolinha de madeira, pegou bem olha só, pode pegar bem no miocárdio aqui, nessa região, e aí pegou aqui nessa onda de 15 a 30 milissegundos antes da onda T, lembrando, onda P, que é RST. A onda T tomou um trauma bem aqui no comecinho, vira o FV. Isso é raro, mas vocês podem ter escutado alguma vez acontecer, né? Olha só, essa ilustração é muito legal. Olha só como pega e estimula energia mecânica e elétrica e faz isso. E aqui, só lembrando novamente, mais 35 anos, doença arterial coronariana. Olha só, o baita de um infarto com supra inferior, tá? Principal causa. Tá certo? Como que nós vamos evitar, então, gente? Como que a gente pode ajudar essa população atleta ou de esportistas jovens entre 18 e 35 anos a não ter esse problema? Porque a gente, no consórcio de cirurgia, pega muito. Fala, doutor, eu não quero ter o que está acontecendo aí, ó. Os atletas estão fazendo exercício, estão saindo para fazer uma atividade física mais intensa, estão morrendo. Aí parece que o esporte que faz mal, né? Tem uns que tentam fugir, mas a gente puxa a orelha. Mas então eles têm essa preocupação, porque a mídia dá um impacto muito grande nessas situações, dá um marketing muito grande quando isso acontece. Então a gente tem que saber prevenir. Como que a gente vai prevenir isso? Uma boa anamnese e um bom eletro, tá? Perguntar tudo do paciente. Se ele já foi no médico e alguém falou que tem problema de coração, tem dor no peito, tem falta de ar, você já teve arritmia, alguém na família teve problema, tá? Tem sopro, toma alguma medicação, tem história, você mora perto de alguém que tem chagas, aquelas coisas bem de anamnese completa. Com a anamnese você consegue resolver, tá bom? E aí lembrando, 18 a 35 anos, avaliação eletro, tá, gente? Não libera, isso é uma dica que eu dou, não libera, porque tem muita gente conhecida, do primo pede um atestado médico para poder fazer um esporte lá no clube dele. Lembra que você vai ter uma responsabilização, né, legal diante disso. Lógico, a maioria dos casos pode ser que não dê nada, mas se dá, tá o seu nome carimbado lá que liberou, tá bom? Então peça para o paciente, pelo menos passar para uma avaliação, ó, deixa eu conversar com ele, vamos fazer um eletro, uma coisa rápida, que aí você pode liberar esse paciente com tranquilidade, tá bom? Então eu agradeço bastante o pessoal do CONAS aí pelo convite, né? Estamos sempre à disposição, espero ter agregado um pouquinho de conhecimento para vocês nesse sentido. É uma parte da cardiologia um pouco menos falada, né? Essa parte, mas por isso mesmo eu quis falar, para dar uma ênfase nessa questão dos atletas e da morte súbita, tá bom? Fico à disposição, um grande abraço e bom congresso a todos.
Maíra, sou cardiologista pelo Dante Pazanese e vou discutir um pouquinho com vocês sobre choque cardiogênico na síndrome coronariana aguda. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da CONAS e fico muito feliz de participar desse congresso. Bom, vamos lá. Aqui, nesse primeiro slide, a gente tem o trabalho do Egan, de 2017, e ele mostra a incidência e a evolução do choque cardiogênico precoce e tardio após a admissão por infarto com supra de ST. Em geral, quando a gente fala de choque cardiogênico associado ao infarto, é o infarto com supra. Porém, pacientes com infarto sem supra também podem evoluir com choque cardiogênico. Para um paciente com infarto sem supra evoluir com choque cardiogênico, em geral, ele precisa ter uma condição predisponente. Por exemplo, ele já tem uma disfunção ventricular prévia, já teve um infarto prévio, tem uma fração de ejeção reduzida, e assim um novo infarto pode predispô-lo, levá-lo a um choque cardiogênico. Mas, na maioria dos casos, o choque cardiogênico relacionado ao infarto é o infarto com supra. Então, aqui a gente vê na tabela que a incidência de choque cardiogênico após infarto com supra é em torno de 9%. Desses pacientes com infarto com supra que evoluem com choque cardiogênico, a gente tem em torno de 20% que já chegam no pronto-socorro com sinais de choque cardiogênico. Nas primeiras 24 horas de admissão, a gente tem em torno de 50% dos pacientes evoluindo com choque cardiogênico, ou seja, os pacientes com infarto com supra, a maioria evolui com choque cardiogênico nas primeiras 24 horas de admissão. E, por fim, após o primeiro dia de admissão hospitalar, o restante evolui, em torno de 20-25% evolui com choque cardiogênico. Observe também a mortalidade, ela é alta, sempre alta, mas ela é mais alta nessas primeiras 24 horas. A gente observa que a maior incidência de choque cardiogênico pós-infarto com supra ocorre nas primeiras 24 horas de admissão e é também onde a gente tem a maior mortalidade. Daí a importância do diagnóstico precoce para que a gente tenha a oportunidade de entrar com medidas o mais precocemente possível para tentar reduzir essa mortalidade. Já dos pacientes com infarto sem supra, aqueles que já têm alguma disfunção ventricular prévia, em torno de 4%, 3,6% podem evoluir com choque cardiogênico. Para esses pacientes com infarto sem supra, o choque cardiogênico ele tem uma incidência mantida. Um terço já chegam com choque cardiogênico, nas 24 horas um terço evoluem assim, e nas outras, a partir do primeiro dia de internação, mais um terço. Mesmo assim, independente de ser com supra ou sem supra, você vê que a mortalidade ela é sempre alta. Então, aqui a mortalidade do choque cardiogênico no infarto sem supra também é alta e se assemelha à mortalidade do choque cardiogênico no infarto com supra. Então, independente se foi com supra ou sem supra, se evolui com choque cardiogênico, a gente já tem um prognóstico muito pior. Nesse gráfico, a gente vê que até que esse estudo de 1973, a sobrevivência dos pacientes com choque cardiogênico era de apenas 17%, ou seja, 83% evoluíam com óbito. E aí a gente teve um salto na sobrevivência desses pacientes desse período para esse. Então, aqui a gente tem 50% de mortalidade, 50% de sobrevivência. O que aconteceu aqui? Foi o advento da intervenção coronária percutânea. Então, a partir da reperfusão imediata, do paciente o mais precoce possível, a gente conseguiu o aumento da sobrevida desses pacientes. Porém, por 30 anos, a mortalidade do choque cardiogênico continuou em torno de 50%. Até que mais recentemente, existem esses 3 registros, 2 estadunidenses e um japonês, que mostraram um incremento na sobrevida. Tá? Então, bem recente mesmo, de menos de 2 anos para cá. E aí você tem uma redução de mais de 25% de mortalidade no choque cardiogênico. O que esse grupo fez de diferente? Porque até agora o único impacto que a gente tinha tido tinha sido com a intervenção coronária percutânea, coronariana percutânea. Revascularização, a abertura do vaso o mais precoce possível. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas esses grupos, eles sistematizaram, eles classificaram o paciente com choque cardiogênico e, de acordo com a gravidade, eles entraram com medidas imediatas e aí eles tiveram impacto realmente na redução da mortalidade desses pacientes. Bom, o choque cardiogênico, como todo mundo já sabe, é o conceito diminuição do débito cardíaco com evidência de hipoperfusão tecidual na presença de pressões de enchimento normais. E aí você pode observar isso por uma hipotensão persistente, com uma pressão sistólica mais baixa, redução do índice cardíaco e uma pressão capilar pulmonar normal elevada. E aí você tem evidências de hipoperfusão através de leitura,
Apesar desse conceito, os maiores estudos em choque cardiogênico, aqui, como a gente pode ver, o choque 2, o coupled choque, eles têm divergências, só voltar aqui, desculpa, eles têm divergências no conceito, na definição do choque cardiogênico. Então, a gente tem uma dificuldade de fazer até uma comparação entre os estudos, porque a definição, a base já é muito heterogênea. Apesar da observação, a partir da observação dessa heterogeneidade no diagnóstico, nos critérios de definição de choque cardiogênico, a SCAI ela propôs uma nova definição de choque cardiogênico para que pudesse unificar, né, esses critérios, e assim os estudos a partir de então poderiam ser mais facilmente comparáveis. E aí a SCAI ela dividiu o choque cardiogênico em grupos de A a TE, começando do A. No grupo A seriam os pacientes em risco de choque cardiogênico, ou seja, são aqueles pacientes que têm algum fator de risco, já tiveram algum infarto prévio, ou TIC, ou a área de infarto, mesmo que seja o primeiro infarto, mas a área de infarto é muito grande, muito extensa. Então, esses pacientes têm risco de desenvolver choque cardiogênico, porém eles não apresentam nenhuma evidência, né? Eles não apresentam hipotensão, não têm evidência de choque, eles têm um risco. Aqui no B, a gente tem os pacientes que já têm uma hipotensão relativa, um ataque cardíaco, porém eles ainda não têm evidência de hipoperfusão tecidual. Então, o B seria o início do choque cardiogênico. No C, a gente tem o choque cardiogênico clássico mesmo, que é aquele paciente que tem ataque cardíaco, tem a hipotensão, é um paciente que tem evidência de hipoperfusão e ele requer medidas além da ressuscitação volêmica, né? Quando a gente está na abordagem do choque, a gente sempre tem que excluir que o paciente esteja hipovolêmico, tem que fazer reposição volêmica diante de um componente hipovolêmico. Então, no seu choque clássico, o paciente ele requer medidas além dessa reposição volêmica, por exemplo, inotrópicos, vasopressores ou até mesmo o uso de dispositivos de suporte circulatório mecânico. No estágio D, seria um estágio C mais avançado. Então, é um paciente que não teve resposta às medidas iniciais. Então, é um paciente que tem um choque clássico, porém em piora. Então, já está com falência das medidas iniciais. E o estágio E é o estágio extremo, né? É aquele paciente que teve falência a todas as múltiplas medidas, inclusive evolui com parada cardiorrespiratória, seja para reanimação mesmo externa ou em ECMO. O Jetson e colaboradores, em 2019, eles usaram esses critérios da SCAI, né, de classificação do choque cardiogênico, e eles validaram os critérios em 10.000 pacientes admitidos na unidade coronariana da Mayo Clinic, que apresentaram choque cardiogênico após infarto. E eles não só validaram, como eles também correlacionaram e observaram que realmente maior é a mortalidade desses pacientes, como a gente pode observar. Tá? Bom, a etiologia do choque cardiogênico ela é heterogênea, mas a grande maioria das vezes a gente tem como causa do choque cardiogênico uma falência ventricular esquerda. Também pode ocorrer uma regurgitação mitral aguda, ou uma CIV, uma falência do ventrículo direito, um tamponamento e outros, mas a gente, na grande maioria dos casos, a gente tem realmente a falência do ventrículo esquerdo. Nesse estudo do Simmons e colaboradores, já antigo, mas para a gente comparar, ele mostra que no choque cardiogênico, quanto maior o número de inotrópicos e vasopressores, maior é a mortalidade do paciente. E esse estudo, existe um novo estudo de 2017 que mostra o mesmo achado, né? De acordo aqui, especificamente para o choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio, quanto maior o número de inotrópicos e vasopressores, maior a mortalidade. Eles até citam esse estudo que eu acabei de mostrar, né, de 99. Então, a gente vê que o vasopressor, muitas vezes, ele é necessário, né? Claro, diante de um paciente com hipotensão, sem o componente hipovolêmico, você precisa manter uma perfusão mínima, uma pressão arterial média mínima, até para perfundir as coronárias. Porém, o vasopressor, ele é um mal necessário. Quanto menor tempo você puder usar, melhor. E, inclusive, é a recomendação da ESC, né, da Sociedade Europeia, usar a menor dose possível pelo menor tempo possível de vasopressor.
Bom, então, diante de um paciente que está refratário aos vasopressores, ou inotrópicos, pode ser aventada a indicação de dispositivos de assistência circulatória mecânica. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, dispositivos de assistência de ventrículo esquerdo, como o balão intra-aórtico, o Impella, o Thunder Heart, a ECMO, ou de assistência ventricular direita, a gente tem o Impella para ventrículo direito, ECMO também, e por aí vai. Para fazer uma comparação entre os dispositivos, só para a gente ter uma ideia, né, da diferença entre eles. A gente vai falar um pouquinho de cada um, mas quanto ao impacto no fluxo cardíaco. O balão intra-aórtico, ele é o que dá menos, né, melhora, digamos assim, no fluxo cardíaco. Ele só aumenta de 500 ml a 1 litro, mas ele é o mais disponível, principalmente no Brasil. Aqui a gente tem, por exemplo, o Impella 2.5, que pode incrementar o fluxo cardíaco de 1 litro a 2,5, o Thunder Heart, que vai de 2,5 a 4,5, tem o Impella 5, que pode chegar a 5, e a ECMO, né, que é de 2,5 até 7 litros, né, o impacto no fluxo cardíaco desses dispositivos. Então, o balão intra-aórtico. O balão intra-aórtico, como eu disse, é o mais acessível de todos. Ele também é de fácil implante, ele é feito à beira-leito. Basicamente, você faz um acesso na artéria femoral e para atingir o local balão, na aorta descendente. Aqui a gente está vendo o balão insuflado. O mecanismo do balão é de contrapulsação aórtica. Então, durante a sístole, o balão ele vai desinsuflar e na diástole ele vai insuflar. O balão, com esse mecanismo de contrapulsação, ele consegue aumentar a pressão diastólica final, que é na diástole que a gente tem o enchimento das coronárias. Então, ele melhora a perfusão das coronárias. E quando ele rapidamente desinsufla, ele faz um vácuo. E aí o coração consegue ejetar mais facilmente, a UPE consegue ejetar mais facilmente o sangue. Então, reduz a pós-carga, facilita o trabalho cardíaco, facilita o trabalho do PE, mais especificamente, e reduz, assim, o consumo miocárdico de oxigênio. Aqui a gente tem um exemplo do balão no aniscopia, insuflando e desinsuflando, né, de acordo com o ciclo cardíaco. Bom, o balão intra-aórtico, existem vários estudos, aí, principalmente o choque 2, que não mostraram benefício na sobrevivência no choque cardiogênico. Diante disso, o uso do balão intra-aórtico ele reduziu e aí o uso dos outros dispositivos acabou aumentando. Mas alguns desses estudos, por exemplo, o choque 2, eles têm algumas críticas em relação à heterogeneidade dos pacientes, ao crossover dos grupos. Então, assim, poderia não ser tão conclusivo. O Impella. O Impella é um outro dispositivo de assistência circulatória mecânica. Ele, assim como o Thunder Heart, é considerado um dispositivo semelhante ao balão intra-aórtico, e ele incrementa mais o fluxo cardíaco, débito cardíaco, do que o balão, mas ele já não é tão disponível. Aqui é o Thunder Heart. Você vê que o Thunder Heart ele já é um acesso pela veia femoral, tanto que ele chega no átrio direito, mas a gente quer encontrar ele onde? Ele chega no átrio direito, mas a gente quer encontrar ele no átrio esquerdo. Então, para isso, tem que fazer uma punção transeptal para conseguir chegar realmente no átrio esquerdo, certo? E a ECMO, né? Porque a ECMO tem ECMO veno arterial, veno venosa. A ECMO, ela tem a indicação, pode ter essa indicação também no choque cardiogênico, e como ela é uma membrana, ela pode substituir, entre aspas, parcialmente ou completamente, né, o coração e o pulmão. Então, também tem a indicação aí na insuficiência respiratória. Nessa meta-análise, a gente tem um resumo, ela é bem interessante, porque a gente tem um resumo dos principais trials que foram publicados até esse período, né, 2018 para 2019, do que realmente teria impacto no tratamento do choque cardiogênico. Então, por exemplo, a vascularização precoce, o maior impacto no choque cardiogênico até então. Lembra do gráfico que a gente mostrou, né? E saiu de uma mortalidade de 83% para 50%. Então, o principal estudo aí seria o choque, que mostrou que realmente a revascularização precoce é essencial, mostrou melhores resultados, na verdade é o que há de maior impacto no tratamento do choque cardiogênico até então.
Quanto ao tipo de revascularização, existem alguns estudos, eles são até conflitantes, mas aqui trazemos o Cuprid Shock, que foi o principal estudo, o maior deles, o maior número de pacientes, e ele mostrou um benefício em revascularizar apenas a lesão culpada. Tá? Quando, diante do choque cardiogênico, você tenta revascularizar essas outras lesões, não são as lesões culpadas pelo infarto com supra, você aumenta o tempo de procedimento, o contraste, aumenta a incidência de disfunção renal. Então, houve realmente melhora, houve benefício em revascularizar apenas a lesão culpada. Quanto ao uso de vasopressores, a norepinefrina se mostrou como principal, é a primeira escolha. Então, se você precisar usar um vasopressor, realmente é a norepinefrina, a noradrenalina. Ela foi melhor que a dopamina e do que a epinefrina. Então, em relação à dopamina, ela causou menos arritmias, e em relação à adrenalina, ela causou menos acidose lática e também menos elevação de frequência cardíaca. Já os estudos quanto ao uso de glicoproteínas 2B3A, óxido nítrico e hipotermia no choque cardiogênico por infarto, não houve benefício. E aqui a gente chegou no balão intraórtico, né? Principalmente o choque 2, ele não mostrou benefício na mortalidade. Então, o uso do balão intraórtico não reduziu a mortalidade no choque cardiogênico. Daí, os outros dispositivos passaram a ser mais amplamente utilizados. Porém, eles também não tinham mostrado redução na mortalidade no choque cardiogênico até então. Eu vou até mostrar mais para frente o trabalho que usam em Impella, na verdade, mostrou redução de mortalidade, mas está mais relacionado à sistematização e à abordagem padronizada do choque cardiogênico do que ao uso do dispositivo per si. Bom, aqui, Thiele e colaboradores, em 2019, eles trazem uma informação muito importante. Diante de um paciente com infarto agudo do miocárdio complicado com choque cardiogênico, eles observaram que existem dois grupos. Existe um grupo que vai sobreviver ao choque cardiogênico, que é em torno de 50% a 60% dos pacientes, mesmo sem dispositivos de assistência circulatória. E um outro grupo não vai sobreviver ao choque cardiogênico, considerando não usar o dispositivo. Pois bem, neste grupo aqui, que vai sobreviver ao choque cardiogênico com os inotrópicos, suporte intensivo, as medidas de suporte em geral, mas sem o uso de suporte circulatório mecânico, neste grupo, se você fizer uso de suporte circulatório mecânico, balão intraórtico, Impella, etc., em 100% desses pacientes que já iam sobreviver sem isso, você possivelmente pode aumentar a mortalidade deles em 0 a 5%. Essa mortalidade relacionada exclusivamente a complicações do dispositivo, que são complicações vasculares, hemorrágicas, infecções, etc. Então, nesse grupo aqui não deveria ser usado. Já nesse outro grupo aqui, a gente tem que 40% a 50% não sobreviveriam. Desses aqui, em torno de 25% a 35% não vão sobreviver ao choque cardiogênico, com ou sem dispositivo de assistência circulatória mecânica. Quando a gente subtrai 50% desses 25% a 35%, significa que existe um grupo de 15% a 25% que possivelmente vão sobreviver devido ao dispositivo. Esse grupo possivelmente se beneficiaria de um dispositivo de assistência circulatória mecânica. Então, isso aqui é muito importante para a gente perceber que é um grupo que já está indo bem sem o dispositivo, eu não vou implantar o dispositivo, porque eu posso aumentar a mortalidade relacionada justamente a esse device, né, a esse dispositivo de assistência circulatória mecânica, um balão intraórtico. E já no grupo que não sobreviveria sem isso, existe um grupo que realmente não vai sobreviver mesmo com balão, até poderia significar uma adicionada, eu colocar esse balão, ele não vai ser útil, não vai realmente trazer benefício para o paciente, mas existe um grupo seleto que se beneficiaria desse dispositivo. Então, nosso desafio aqui é diagnosticar o choque cardiogênico precoce, aquelas primeiras 24 horas de admissão, identificar qual estágio que o paciente está, e de acordo com o estágio que o paciente está, de A até E, ver qual que é a melhor estratégia para ele. Né? Então, seria o tempo ideal com o suporte ideal, tá? Para prevenir as complicações relacionadas ao device. Por exemplo, nesse grupo aqui, que não deveria se implantar. Tá? E aí a gente tem também, que esse outro autor já mais recente, 2020, essa figura mostrando o papel potencial de cada uma das terapêuticas. Então, a gente tem um paciente com choque cardiogênico após infarto. Você vai classificar o paciente aqui de A até E. E aí você vê que esse paciente que está nos grupos mais leves, A, B, C, ele
potencialmente vai se beneficiar apenas da terapia medicamentosa e do suporte. Então, seria deletério para esse paciente implantar, por exemplo, um dispositivo de assistência circulatória. Como ele não se beneficia só do uso de drogas, mas esse grupo que está mais grave, ele se beneficia principalmente do uso de algum device, de algum dispositivo de assistência circulatória, como, por exemplo, o IPER, o balão hidráulico. Então, não é que você vai identificar e ficar esperando ele deteriorar para colocar, não, você vai identificar em que estágio ele está, e de acordo com o estágio que ele está, a terapêutica adequada para aquele estágio. Porque assim, tanto a gente previne colocar um dispositivo que não precisa e só evolui com complicações do dispositivo, quanto a gente talvez possa evitar a evolução para a morte de um paciente que se beneficiaria do dispositivo. Bom, trazendo aqui um pouquinho das diretrizes, existem statements mais recentes, por exemplo, americano, mas a da última diretriz sobre o manejo do choque cardiogênico, por exemplo, na americana, todas as diretrizes vão dizer isso. Essa aqui é a medida de maior impacto no tratamento de choque cardiogênico até então, realmente a revascularização da artéria culpada, na verdade, a revascularização imediata precoce é o que realmente vai melhorar a sobrevida do paciente. Mas, por exemplo, para trazer as divergências quanto às indicações dos dispositivos. Aqui ele colocaria, por exemplo, o balão intra-aórtico como 2A em pacientes que não respondem a tratamento clínico. E o Swan-Ganz também. A gente vai já discutir um pouquinho sobre o Swan-Ganz, mas alguns trabalhos um pouco mais antigos teriam mostrado que o Swan-Ganz ele não ajuda, não melhora realmente a sobrevida dos pacientes com choque, né? Nesse caso, choque cardiogênico. Já vou puxar o gancho. O Swan-Ganz, ele é uma ferramenta diagnóstica. Ele não é uma ferramenta terapêutica. Então, como ferramenta diagnóstica, você tem que saber como usá-la para que ela traga algum benefício. Então, se você não sabe usar o Swan-Ganz, não sabe interpretar aquelas medidas para te dar um diagnóstico correto, ou se você até soube e chegou no diagnóstico correto, mas isso não te fez entrar com precocidade com as medidas que o paciente precisava de acordo com a classificação do nível de gravidade do choque dele, então, realmente, o Swan não vai ser útil. Então, ele tem que ser bem utilizado. Ele é uma ferramenta diagnóstica. Aqui, para a Sociedade Europeia, por exemplo, eles já colocam, claro, todos eles vão ter isso aqui, como eu falei, né? A ICP imediata está indicada, é 1, classe 1, é o que está mais bem fundamentado. Mas, por exemplo, ele coloca o balão intra-aórtico aqui de rotina como 3. Não é para passar balão intra-aórtico de rotina. Mas ele coloca como 2A, coloca aqui 2A, o amarelinho, um balão na presença de choque cardiogênico devido à complicação mecânica. Aí ele já... Então, para a europeia, a complicação mecânica, sim. Para a estadunidense, seria o choque cardiogênico refratário à vasopressão. Aqui da SBC, de 2015, essas recomendações de manejo de choque cardiogênico, é o guideline de infarto com SUS. Ele também sempre, né, ICP imediata, a indicação 1 aí. Mas, por exemplo, ele coloca o balão intra-aórtico como 1, que seria o que a europeia colocou como 3, ligação 3, né? Então, elas são divergentes. Mas a gente tem umas atualizações, né, que são brasileiras, que são as diretrizes de assistência circulatória mecânica da SBC, e aí lá elas já trazem aqui, ó, como 2, né? Não é 1, mas é 2A, indicação do balão intra-aórtico no choque cardiogênico pós-infarto, e em complicações mecânicas pós-infarto com choque cardiogênico. Traz também recomendações para implante de dispositivo circulatório percutâneo, que ele aqui chama de dispositivo circulatório percutâneo o Thunderheart e o Impella, que seria também choque cardiogênico pós-IAM, também 2A. Ele mantém. Não é que ele não fala especificamente de choque cardiogênico, mas no texto ele traz, estaria indicado para choque cardiogênico com ou sem insuficiência respiratória aguda. Aqui ele coloca como uma ponte para decisão ou recuperação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os preditores de sobrevida no choque cardiogênico. Aqui a gente tem 2 preditores, que são o lactato, esse é facilmente obtido, e o cardiac power output, que já você precisaria de um cateter invasivo, um Swan-Ganz para poder calcular. Observe que o paciente que tem um lactato bom, de menor que 4, e um cardiac power output maior que 0,6, ele tem uma sobrevivência, ele não morre, né? Tem uma sobrevivência de 94%. Agora, se o paciente tem um lactato alto, mais um cardiac power output bom ainda, olha como já cai de sobrevivência, né? 48%. E
se ele tem os dois ruins, um lactato alto com o cardiac output baixo, a sobrevivência dele é só de 20%. Então, são preditores importantes. E para a gente chegar nesses preditores, pelo menos o cardiac output, você vai precisar de um dispositivo invasivo. Aqui a gente traz 2 estudos que mostram que a monitorização hemodinâmica invasiva se associou, sim, à sobrevivência no choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio. Tá? Então, você vê aqui, ó, sem monitorização e com monitorização. Então, olha como houve uma melhora da sobrevida, né, nesses 2 casos. E aqui também mostra a mesma coisa, que o Swan-Ganz esteve associado a melhoras dos desfechos. Aquilo que a gente tinha falado, se você tem uma ferramenta diagnóstica, faz o diagnóstico correto e sabe tomar a medida correta e rápida, né, frente a esse diagnóstico, uma medida em tempo ótimo, tempo ideal, então, sim, ele vai estar relacionado à melhora da sobrevida, tá? Bom, voltando a esse slide que a gente já tinha mostrado, só para a gente falar agora um pouquinho desses grupos. Esses 3 grupos, como a gente falou, 2 estadunidenses e um japonês, o que eles fizeram? Como que eles conseguiram essa melhora na sobrevida? Porque a gente passou aqui 30 anos sem nenhuma melhora, né, de desfechos nesse período aqui, mantendo a mortalidade de 50% do choque cardiogênico. Né? Então, só recapitulando aqui, a diferença nesse período, esse salto de sobrevida foi por conta da intervenção coronária precoce, o mais rápido possível diante de um choque cardiogênico. Passamos esse período aqui sem nada que mostrasse melhor, e agora tem esses 3 registros que realmente mostram benefício aí de mais de 25% na sobrevivência. O que esses grupos fizeram, basicamente, foi, primeiro, reconhecer precocemente, né, o choque cardiogênico, e isso é com dispositivo invasivo, é com Swan-Ganz. Em seguida, tomar as medidas necessárias, certo? De acordo com um diagnóstico que é assertivo, né? Porque a gente não está se baseando em macro parâmetros, em pressão não invasiva, não, é tudo invasivo, porque assim você tem um diagnóstico mais assertivo e aí você toma uma medida direta de acordo com o grau do choque, né, de A até E, que a Sky classificou, do choque cardiogênico pós-infarto. Então, por exemplo, aqui é o grupo da National Cardiogenic Shock Institute, e eles mostraram o que é o algoritmo deles. Eu vou mostrar só alguns exemplos, porque cada um tem seu algoritmo, mas, independente disso, os algoritmos deram certo. Né? Então, eles incluem a rápida identificação do choque cardiogênico, o paciente vai para o laboratório hemodinâmico, obtém um acesso femoral, obtém um acesso femoral, avalia a pressão diastólica final no VE. Se ela estiver baixa, considerar outras causas de choque. Se ela estiver maior ou igual que 15, estiver alta, então realmente, lembra do conceito lá num dos primeiros slides, realmente é um choque cardiogênico, ele já implanta um Impella, certo? Então, já coloca o Impella após o Impella, esse paciente é submetido à intervenção coronária na percutânea. E aí vai ser avaliado, vai ser implantado um catéter do coração direito, né, no ato direito, que é o Swan-Ganz, um pouquinho depois, né? E a partir das medidas do Swan-Ganz, você vai classificar o paciente. Se o cardiac power output estiver baixo, aí você vai avaliar a pressão de pulsatividade da artéria pulmonar. Se estiver baixa também, você, além da falência do ventrículo esquerdo, você tem o do ventrículo direito, então você deve considerar um suporte circulatório para o ventrículo direito também. Se o ventrículo direito estiver ok, estiver maior ou igual a 0,9, então o ventrículo direito normal, eu só tenho realmente falência do ventrículo esquerdo. Então eu vou considerar, por exemplo, um dispositivo de suporte circulatório mecânico apenas para o ventrículo esquerdo. Agora, se o paciente estiver com o ventrículo esquerdo bom ou direito bom, entre aspas, né? Se não estiver com esses valores baixos, você vai continuar o tratamento com inotrópicos e vasopressores. Então percebe que aqui a gente divide o paciente de acordo com a necessidade. Então, de acordo com esse algoritmo, por exemplo, o meu paciente que não precisaria do suporte circulatório mecânico, de um balão hidrológico, de uma Impella, ele não vai receber. Então, eu não tenho um risco de só aumentar a taxa de complicação e mortalidade relacionada a isso. Então, já o paciente que tem a indicação, ele já começa aqui com Impella, né? Antes mesmo dele angioplastar. Então, assim, ele já vai estar com o dispositivo de assistência circulatória esquerda. Se ele tiver falência do direito, eu coloco um para o ventrículo direito também. Então, eu já dou o suporte imediato que o paciente necessita
e assim eles conseguiram mudar a mortalidade. Aqui é só um exemplo da continuação do algoritmo dele, né? Ele admite paciente na unidade coronariana, reavalia todos esses parâmetros após 12 horas do Impella, vai tentar desmamar os vasopressores, e aí ele vai reavaliando, e conforme encontra o cardiac output baixo, vai considerar e manter, aumentar os dispositivos de esporte circulatório. Se ele já estiver melhor, considerar realmente reduzir aí os vasopressores inotrópicos. Esse aqui é um outro grupo, daqueles 3 que a gente falou. Só para exemplificar, é um outro algoritmo, tá? Mas ele também faz as medidas invasivas. De acordo com as medidas invasivas, ele chega nos diagnósticos, e dos diagnósticos ele vai dar o tratamento específico para cada um desses pacientes, para cada tipo de choque, digamos assim, que ele tem. Né? Se é só falência ventrículo esquerdo, ventrículo direito, é ventrículo esquerdo e ventrículo direito, tem hipoxemia associada, eu vou colocar um ECMO. Então, eles estratificam bem, e essa estratificação tem que ser invasiva. E é por isso que um dispositivo de diagnóstico invasivo, digamos assim, ele, como o SUANGANS, ele pode melhorar assim, o desfecho se ele for bem utilizado, né? Se ele for bem analisado e isso gerar algum resultado. Aqui só para mostrar os trabalhos que temos até então no tratamento do choque cardiogênico, né? Você observa que o maior trabalho, o maior número de pacientes é o cuprido de choque mesmo, que foi aquele que mostrou a estratégia de revascularização, com 700 pacientes, ou outros poucos, né? Só 4 estudos têm um maior número de pacientes. A maioria realmente são poucos pacientes, não conseguem randomizar, alguns são interrompidos. E em vermelho a gente tem os estudos que estão em andamento. Então, alguns com maior número de pacientes, que talvez tragam respostas mais decisivas, né, no tratamento do choque cardiogênico. Então, a gente tem que entender que a gente tem que atuar nessa fase e não quando tudo já está tomado ou mesmo quando já não tem o que fazer. Né? A intervenção ela tem que ser precoce. Desde uma avaliação nas primeiras 24 horas de admissão, que é quando a gente tem a maior incidência do choque cardiogênico, a maior mortalidade, até o uso de dispositivos invasivos, como são para o diagnóstico correto, e esse diagnóstico correto e precoce levar realmente ao tratamento direcionado. O paciente que precisa de dispositivo, ele recebe, não precisa, fica só com o inotrópico vasopressor, e assim a gente evita tantas complicações quanto evita não realmente dar o suporte mecânico para alguém que poderia se beneficiar. Então, as mensagens finais: choque cardiogênico ainda é a principal causa de morte em pacientes com infarto, e independente de ser infarto com supra, sem supra, a mortalidade chegou no choque cardiogênico, a mortalidade vai ser alta. A maioria dos choques cardiogênicos ocorrem após a admissão, como a gente viu, né, nas primeiras 24 horas. O reconhecimento precoce e a triagem rápida dos pacientes com choque cardiogênico para o laboratório de hemodinâmica é fundamental. A gente viu nos estudos que é o grande impacto no tratamento do choque cardiogênico. Apesar da implementação da revascularização precoce recomendada pelas diretrizes, as taxas de mortalidade ainda permaneceram constantes, que a gente viu, né? A mortalidade saiu de 80% para 50%, mas 50% ainda é uma mortalidade muito alta. E aí ela reduziu quando? Quando foi sistematizado o tratamento, o diagnóstico do tratamento de choque cardiogênico, né? Então, o uso consistente da monitorização hemodinâmica invasiva para escalonar o tratamento precoce parece modificar a evolução desses pacientes, principalmente naqueles com suporte circulatório mecânico. O catéter de SUANGANS, portanto, ele deve sim ser utilizado para diagnosticar o choque em presença da dificuldade do manejo ou em pacientes com choque cardiogênico que não responderam à terapia inicial, porque são aqueles pacientes que já não estão nos estágios iniciais do choque. Eles já estão mostrando que estão com falência terapêutica, né, necessitando de mais suporte. E aí o diagnóstico assertivo é fundamental. E era isso. Muito obrigada.